Luca, eu queria pegar como um gancho, né? Inevitável, a gente trouxe aqui, a gente analisou o crescimento do Atlético Paranaense, né? Ano a ano, sólido, e passamos também, Cássio trouxe, você também já trouxe uma explicação de décadas aí, do crescimento do Fortaleza. E é inevitável que uma das pautas principais de hoje esteja diretamente relacionada a esse crescimento. Afinal, o Fortaleza, ele consegue mais uma vez uma vaga na Libertadores, consegue mais uma vez ficar entre os 10 primeiros e tem o seu treinador virando, obviamente, naturalmente, obrigatoriamente, um objeto de desejo de clubes muito tradicionais do país. E ao dizer não ao Vasco, o que cá entre nós eu considero. Eu nunca imaginei, nunca cogitei que eles largariam o Fortaleza para ir para o Vasco. Mas a gente viu assim posicionamentos até, não vou dizer Desrespeitosa. chateados, mas posicionamentos assim desrespeitosos, eu vou usar esse termo, e da imprensa não aceitando uma visão do treinador de que no Fortaleza ele pode ter um desenvolvimento profissional mais próximo do seu objetivo. Né? Fortaleza garante a estrutura para ele, Fortaleza garante um alto salário para ele e garante coisas que a gente valoriza tanto na teoria e quando a gente vê na prática fica nego lá na casa do cacete querendo minimizar, que é justamente estabilidade, que é entender o futebol a longo prazo, que é você virar o turno com 15 pontos e não demitir o treinador. Então, assim, o que eu vejo de Vojvoda olho pro Fortaleza, eu disse, porra, passamos, dessa vez a roda gigante a montanha-russa caiu mais fundo e eu fiquei. Claro que a gente viu aqui torcedor de Fortaleza questionando, pedindo demissão, não era unanimidade mais. Porém, nunca houve também nunca foi um coro uníssono pela demissão dele. E ele ganha terreno para trabalhar e para fazer futebol profissional, que a gente tanto valoriza. Enfim, veio a confirmação, né, Luca? A confirmação, de toda forma, traz um alívio. Não pelo Vasco, mas tinha agentes ali, como o Corinthians no meio, que poderia trazer um risco mais efetivo, né? Pois é, Fred. Eu não vou mentir, eu estava meio receoso quando veio a sondagem do Elche, né? Apesar de eu olhar assim, pô, não sei se ele vai agora para o Lanterna do Campeonato Espanhol, mas Europa é Europa, né? E ser lanterna no Campeonato Espanhol, às vezes, é mais vantajoso para um treinador do que tá, né, no Libertadores, no pré-Libertadores. Né? Mas eu acho que é um recado muito grande do Fortaleza e um recado para o futebol nordestino em si, que dá para fazer um trabalho bem feito com um projeto, desculpa assim, mas sem precisar vender o espírito do seu clube para uma SAF. Todo respeito, mas respeitando um pouquinho. Foi um projeto organizado. O Fortaleza, ele podia ter tudo. A gente falou aqui em julho, né? A gente discutiu isso, cara. Se cair, pode ir para o inferno, acabar tudo e todo esse bom trabalho vai para o espaço. Eu falei aqui claramente, e eu falei exatamente o que podia acontecer, e olha o que está acontecendo com o Ceará. É muito o que a gente estava falando aqui. Falei aqui para o Cássio nem acreditou, disse, cara, no dia que cair, perde 5, 10 mil sócios por semana. É isso aí que está acontecendo. E os podres aparecem. E o Ceará poderia ter sido com Fortaleza. A gente aprendeu em 2018 que a democracia é muito frágil, né? Nos últimos anos, ele aprendeu que democracias são frágeis. E projetos no futebol também são frágeis, né? Especialmente projetos como os nossos aqui do Nordeste, que dependem muito de boa fase, dependem muito de organização e uma pitadinha de sorte. O Fortaleza, ele foi muito corajoso em manter o Voivoda naquele momento. Ele manteve o Voivoda, eu sei que ele manteve o Voivoda pelo histórico do Voivoda. Se fosse, por exemplo, Anderson Moreira naquele momento, ele tinha caído. Se fosse, por exemplo, Jair Ventura, ele tinha caído, com toda certeza. O Voivoda ganhou gordura porque ele trabalhou para ter essa gordura.
Ele trabalhou para essa gordura. Eu mesmo cheguei a questionar, cara, será que o Vojvoda é o cara para tirar o Fortaleza dessa situação? E na época eu achava que não, porque ele muitas vezes morria abraçado com as próprias ideias. E foi uma mudança das próprias convicções do Vojvoda que trouxe o Fortaleza de volta para o campeonato. A gente tá falando de um time que esse ano fez um segundo turno tão surreal que ficou só 3 pontos atrás da temporada passada, onde ele foi 4º lugar. Claro, um campeonato bem mais equilibrado, onde o 4º lugar essa temporada, na temporada passada, fez a pontuação do 6º nessa temporada. Então, o Fortaleza, ele deu esse espaço, ele deu esse momento. E mais importante, o próprio clube entendeu as necessidades. O Fortaleza contratou um time inteiro praticamente no mercado de julho. E não contratou por contratar, trouxe jogadores pesados, trouxe Otero, trouxe Thiago Galhardo, trouxe Pedro Rocha, trouxe Brites, investiu pesado. Caio Alexandre, de Botafogo. O Fortaleza investiu muito, muito, muito pesado. Investiu para não cair mesmo. O Fortaleza investiu para não cair. E a manutenção do Vojvoda, para mim, ela é muito especial, porque ela, mostra essa relação de Vojvoda e Fortaleza, muito, muito importante, e mostra que a gente pode, sim, aos poucos ir batendo de frente, aos poucos mostrando o projeto. Eu lembro muito bem, por exemplo, dos anos 90, no fim dos anos 90, o Vitória ser mais ou menos assim. Claro que tinha toda a questão do Vitória ser um time muito organizado e revelar muitos jogadores ali naquela década, questão de a grande força lá de parcerias, né, como foi a Excel, mas era assim. E eu ficava pensando, cara, será que o futebol nordestino consegue minimamente fazer isso de novo? De conseguir segurar um treinador, conseguir segurar um trabalho, um jogador, como se fazia ali naquela época? E eu sei, por exemplo, que o Vojvoda ficou porque, primeiro, ele não é brasileiro. A gente viu trabalhos bons, como o Dorival no Ceará, do próprio Rogério Ceni no Fortaleza, indo embora a primeira proposta de um clube de G12. Cara, o Rogério saiu do Fortaleza em 2019 para o Cruzeiro, que estava atrás do Fortaleza na classificação. O Cruzeiro estava na zona de rebaixamento. E a gente termina o ano com um investimento recorde de mais de 150 milhões de premiação. Torcida fica aliviadíssima, porque, cara, o Vasco o Vasco era uma coisa de ter medo. Porque as SAFs, né? Eu gosto muito de estudar SAF, esse projeto de SAF do Brasil, que é uma repaginada das SADs portuguesas, né? Que não deu muito certo lá e também não está dando muito certo no Chile, mas aqui no Brasil podem aprender com os erros, é uma coisa que está começando agora, que a gente sabe que, por exemplo, está na fase de lua de mel, muita gente chegando, muito investimento, é muito importante. Então, o momento onde o Vasco está ali meio que abrindo a carteira com a 777, querendo ganhar força de projeto. E o Vasco podia chegar e dizer, ok, vamos te dar um valor absurdo, Libertadores em 2, 3 anos, é um time do Rio de Janeiro. Eu não era daquelas pessoas que achavam, o Vasco vai demitir o Vojvoda daqui a 3 meses, daqui a 6 meses. Eu vou pegar aqui o exemplo de um time da 777, que é o Genoa. Que a 77 chegou, montou ali o negócio, caiu o treinador e manteve. Manteve o projeto lá. E o Genoa hoje é vice-líder da divisão italiana. Apesar que eu não acho, eu vejo mais que eles têm mais trabalhos ruins, assim, questão de resultados até agora, do que bons. A gente ficava ansioso. A gente fica ansioso porque teve os casos do Rogério Ceni. Vocês conhecem muito bem o senhor Hélio dos Anjos, que abandonou Fortaleza 4 vezes, ainda processou o time depois. A gente viu aqui o caso do Dorival no começo do ano, a gente sabe que se ele tivesse treinando no Fortaleza seria a mesma coisa. A gente já sofreu isso com o Paulo Bonamigo também, uma vez, em 2007. E é mais do que natural, mas ao mesmo tempo dá medo.
Porque o Voivoda, ele criou uma identificação muito grande com o clube. Ou seja, uma identificação muito maior que a do Rogério. Muito maior que a do Rogério. E seria doloroso, compreensível, mas doloroso, a gente ir para o Castelão e ver o Voivoda no banco do adversário, independente do clube. Seria doloroso. É como se você vê aquele jogador que é altamente dedicado com o seu clube, voltando depois de uns anos jogando, por exemplo, no Flamengo, no Palmeiras. Talvez o torcedor do Bahia tenha sentido isso, o mais antigo sentiu isso quando viu o Bobô no São Paulo, por exemplo. O Bobô que cria no Bahia, o Coelho não é tanto que ele é nosso, mas é uma sinergia muito grande, e traz um alívio e traz esperança, né, de investimentos maiores, investimentos melhores, certeiros. A gente fala de um time hoje que quer tirar o lateral esquerdo titular do Santos. O Palmeiras quer tirar o lateral esquerdo titular do Santos, pagando dinheiro. Então a gente olha com otimismo para o futuro. A gente sabe que, por exemplo, a gente tem que saber, o torcedor do Fortaleza tem que ter noção, coisa que o Marcelo Paes falou essa semana, no Povo, inclusive sendo entrevistado pelo nosso querido Thiago Minhoca, que o torcedor do Fortaleza tem que ter humildade. Né? Ele tem que ter humildade. E a gente tem que ter humildade. Saber que ano que vem, cara, ele tem que saber que ano que vem, mesmo com todo esse investimento, não cair é muito bom. Porque a barra subiu. Voltaram o Vasco, voltou o Bahia com o Grupo City, voltou o Cruzeiro, voltou Grêmio. É difícil, vai ser uma Série A muito difícil. Tem Flamengo, Palmeiras, a gente não sabe como vai o Atlético Mineiro ano que vem, mas a expectativa é que ainda tem um time muito forte para jogar, com o Hulk, com o Vargas, com o Nacho, com o Zarate. Então é normal que o Fortaleza, por exemplo, fique ali na metade de baixo da tabela. É normal demais. A gente, ainda assim, a diferença de investimento é muito, muito, muito grande. Muito grande. O Fortaleza ele vai lucrar 150 milhões de premiação, mas chega no ano que vem, na hora de separar o PPV, ele vai ganhar de X. O Botafogo aqui, por exemplo, do Passinho, vai ganhar 3, 4 vezes mais na mesma competição. E ainda vai ganhar o do Carioca. Então é essa questão. Então é uma primeira pequena vitória que conta muito, Fred. Complementando rapidamente essa questão de Luca falando de Voivoda, quando Rogério Ceni foi para o Flamengo, que foi a segunda saída, né? Rogério Ceni sai para o Cruzeiro, volta, termina o Brasileiro no Fortaleza, mas em 2020, lá na 21ª rodada, Domenech, e ele foi, Rogério Ceni foi para lá. Naquela época, 2020, naquela época, né? Parece que é século passado, há 2 anos, naquela saída, eu escrevi que ali, a ida de Rogério Ceni do Fortaleza para o Flamengo era por causa do não impossível. Tipo, não tinha como recusar. Era o atual campeão brasileiro, o clube mais rico do Brasil, o clube com o elenco mais robusto do continente, assim, dando volta, e que estava brigando naquele momento para ser campeão brasileiro. E Rogério Ceni, sem brilhar no Flamengo, foi campeão brasileiro. Então, porque existe... Voivoda ficou no Fortaleza, eu vou chegar no meu ponto. Porque ali era um não impossível. Se fosse... O Vasco estava até na segunda divisão, né? Nem faz nem sentido. Mas se fosse o Atlético Mineiro, que não era o Atlético Mineiro de 2021 ainda, né, que vai ser campeão brasileiro só no outro ano, era um forte concorrente, mas seria uma situação diferente. E Rogério Ceni já ter ido para o Cruzeiro, já teria, talvez, o fato de já ter ido para o Cruzeiro, talvez ele tivesse que escolher, teria que ser cirúrgico na escolha. Mas a ida para o Flamengo, para mim, e muitos torcedores do Fortaleza ficaram putos, porque, não comigo não, mas com o Rogério, né? Porque, querendo ou não, foi a segunda vez que ele saiu no meio do campeonato. E óbvio que isso conta. Mas a saída para o Flamengo, para mim, era impossível dizer não. Dentro do futebol. Claro que o cara pode dizer, tu falando impossível do seguinte, porra, é uma oportunidade gigantesca mesmo. Sei lá quando é que o clube mais rico do Brasil vai abrir a porta de novo. Mas dessa vez, com o Voivoda agora, não houve o não impossível. Porque Dorival não foi demitido e Abel Ferreira não foi demitido. Porque se Abel Ferreira falasse, ganhei tudo aqui, cansei, vou voltar para Portugal. Aí o Palmeiras, porra, o que é que a gente faz agora? Contrata a Voivoda. Porra, era difícil que ele dissesse não.
Se fosse o Palmeiras. Assim, a mesma coisa que era o Flamengo em 2020. É tipo o atual campeão brasileiro, o outro clube que bota 1 bilhão de receita na Libertadores com tudo. Assim, assim como era o Flamengo. Assim, é difícil imaginar que Vojvoda não fosse para o Palmeiras. Mas isso é um convite hipotético. Os convites que aconteceram no comparativo, era possível sim dizer não. Eu estou deixando bem claro. Agora, o não impossível era um outro convite do Flamengo, atual campeão da Libertadores, ou um convite do Palmeiras, atual campeão brasileiro. Dos demais, na situação para este momento de Vojvoda, todos eles ele poderia falar disso. Porra, todos ele colocou internacional, porra, o Grêmio está subindo agora, vai ter problema, porra, o Atlético Mineiro está cheio de problema lá com os mecenas, porra, o Cruzeiro acabou de subir também, a SAF não vai ter tanta receita. O Botafogo está brigando pela mesma coisa, o Vasco é o moedor de técnico, todos os outros clubes, ele até poderia ser, mas ele olharia assim, teria muita coisa para observar. Então, essa permanência de Vojvoda agora mostra também o tanto que ele tem na casa dele, no Fortaleza. Porque quando ele diz não, na minha opinião, é uma comparação de trabalhos. Porra, não é só questão do desafio, que nem foi um jornalista que falou, que ele não estava indo porque o clube do Sudeste assustava. Porra, que assusta o caralho, meu irmão. O cara somou ponto pra caralho no Sudeste. Nesses 2 anos. Tem uma coisa que o Vojvoda fez no Sudeste, foi somar ponto, meu irmão. Assim, o cara ganhou do Flamengo lá, ganhou do Palmeiras lá, ganhou do São Paulo lá, ganhou do Atlético Mineiro lá. Pelo amor de Deus, porra. Se tem uma coisa que o cara fez lá, foi ganhar ponto. Mas, enfim, nesses outros casos, assim, o cara olhou assim, porra, a Libertadores eu vou jogar. O Cearense, ele é um cara que gosta de fazer história. Pô, vou jogar o Cearense, o Ceará acabou de cair, a chance de ser pentacampeão. E seria o primeiro pentacampeonato profissional do Ceará. Não vou nem entrar nessa discussão, dizer que o Ceará é penta. O Ceará é pentacampeão. Mas uma coisa também não tem como negar. Foi na época amadora. Agora será se o Fortaleza for campeão, o primeiro penta profissional. Aí é uma coisa que não se discute. E além de fazer a hegemonia de Fortaleza, em 3 campeonatos que ele foi penta. Hã? Ele não existia. Não, mas é que eu falo, é azar do Fortaleza que não existia, né? Fora do Ceará também não pode ser penalizado por isso, né? Mas assim, o Ceará foi pentacampeão e o Fortaleza, se for campeão, será pentacampeão profissional e ainda pega a hegemonia. Ou seja, tem lá a Copa do Nordeste, entra como favorito. A Copa do Brasil só vai largar na terceira fase, vai poder jogar a Copa do Nordeste toda ali tranquila. Vai estar na Libertadores de novo. O Castelão, o cara já ganhou o cara. Então, não é um absurdo. E outra, agora falando de dinheiro, não é só questão emocional, não. Nos últimos 2 anos, nos orçamentos do Fortaleza, o Fortaleza gastou não é que gastou, projetou em 2021 80 milhões só com futebol profissional. Nesse ano, o orçamento do Fortaleza projetou, no final, é o que chama o realizado, pode até ter sido mais, eu estou falando só do orçamento. Para esse ano de 2022, onde o clube já estaria na Libertadores, né, no orçamento, foi 88 milhões. Ou seja, e antes, em 20, tinha sido 56. E lá em 19 tinha sido 32. Vai 32, 56, 80, 88. Se botar mais 8, vai ser 96. Ou seja, para 2023, o Fortaleza vai ter perto de 10 milhões de reais por mês para botar no futebol. E é isso, obviamente, conta salário, conta investimento que vai gastar, compra de jogador, compra médico, gasto com futebol, tudo. Mas assim, é quase 10 milhões. Porra, não é um fudido não, velho. Assim, é um orçamento de quem pode brigar ali, pode ser competitivo. Então, o fico de Vojvoda, eu escrevi o de Rogério Ceni, mas eu escrevi hoje, foi uma resposta muito boa para o mercado e do próprio Fortaleza. Foi uma resposta do Fortaleza ao mercado e uma resposta de Vojvoda ao mercado, até que o Lucas falou aqui. O cara tem um perfil diferente, porque o Fortaleza teve recentemente outro treinador que tinha todo esse envolvimento que ele construiu e o cara fez 2 vezes diferente. O Vojvoda fez outra coisa. Então, assim, até no perfil, comparado com o Rogério Ceni, ele já tem um trabalho diferente. Dentro dele, o que parecia impossível de alguém conseguir. Então, não era conseguir superar o Rogério Ceni. Em tão pouco tempo, conseguir superar o Rogério Ceni. De fazer já parecer ser uma coisa tão antiga já. O Fortaleza e o Rogério Ceni já parece uma coisa muito, muito antiga já. Teve uma pergunta no chat. Só para falar, a questão do Rogério não era só porque ele foi embora, sabe? A forma que ele foi embora foi assim muito ruim, mas não entra no caso. Mas a questão é a forma como o Rogério tratava o Fortaleza. Não sei como era a impressão de vocês aí, mas pelo menos a minha aqui, o Rogério era uma pessoa que ele era um treinador que ele diminuía muito o Fortaleza.
era o Não, Fortaleza realmente que é uma não. impressão que não chegava aqui, não. Deixa Não, bem eu acho franco. que eu tinha sim, eu tinha Eu essa acho que impressão. ele diminuiu o Fortaleza. Ele falava assim da questão de Não, estrutura, ele não, cobrava então, muito ele sempre se colocava paternalista em relação ao Fortaleza. Ah, tá, ok, Sim. certo. Exatamente. Jair Ventura Cara, fez um isso pouco isso no incomoda. Botafogo também. Falava que quando ele não conseguiu classificar o Botafogo para Libertadores de 17, ele falava que classificar o Botafogo para Libertadores era igual subir o Monte Everest. Você sobe uma vez, você tem obrigação de subir outra. Então, eu entendo o que o Lucas tá falando. O Jair teve esse mesmo tom com o Botafogo. E aí, olha que é Jair Pô, já Ventura, né? Nem é Rogério foda Ceni. falar. Já é Ventura falar isso é foda lá. Pois é. Que chegou agora, né? Aí, pô, cara, eu. O do Rogério é essa a questão. Ele diminui muito o Fortaleza. Tipo, o Fortaleza caía numas oitavas de final de Copa do Brasil e falou: a gente chegou até onde podia. Chegou o Voivoda no ano seguinte e leva pra semifinal, 2 anos depois. Né? Fortaleza fica em nono. A gente foi muito acima. Nossa briga é pra não cair. E o Voivoda não, cara. O Rogério ele reclamava de muita coisa, de tudo, e a gente sabe que a gente não tinha a melhor estrutura quando o Rogério chegou. Fortaleza não tinha dinheiro para ter a melhor estrutura. Fortaleza foi ganhando dinheiro e foi montando essas. Pô, a gente tinha passado 8 anos na Série C, cara. E aí a gente foi criando essa estrutura dentro desse período que ele estava no Fortaleza. E o Rogério foi o primeiro treinador na história do Fortaleza, na minha opinião, que eu lembre, a ter esse tipo de sentimento. E ele foi até o Voivoda, o maior treinador da história do clube. Nunca vou tirar isso dele. Hoje ele está só atrás do Voivoda. E ele foi muito importante nesse processo de reconstrução e tudo mais. Mas esse sentimento, quando você teve o Rogério, o Rogério, tudo bem, ele é o treinador da história do clube, ele podia. Aí chega o Voivoda e atropela os feitos do Rogério Ceni. Ele atropelou os feitos do Rogério Ceni. E o Voivoda é um cara que sempre fala bem, que não reclama, que mesmo no momento de maior crise, de problema, agradece, apoia, diz que pode ir além. Então, o que ficou, né, da era do Voivoda é: vamos por mais. Não é chegamos até aqui e foi bom. Vamos por mais. A gente já sabe que a gente conseguiu muito, mas a gente pode talvez um pouquinho mais. E ele permanecer depois de tanto tempo, querer ficar no clube, ele podia chegar, olha, não vou ficar, já dei tudo que eu tinha para dar para o clube, quero novos desafios. Ele fica querendo melhorar o que ele já fez, que é uma barra para o clube do Nordeste alta pra caramba. É muito alta a barra que ele abriu para ele levantou para ele mesmo. Então, tem esse sentimento muito grande pra gente. Eu acho que para mim isso é o mais importante de tudo, né? E nada contra o Rogério, porque o Rogério... Eu acho que as palavras de Rogério e a postura de Rogério foram condizentes com as escolhas de Rogério, inclusive, que nas primeiras oportunidades ele pulou fora do barco. Né? Ele tentou o que ele enxergava de um passo além na carreira. Né? E Voivoda enxerga de outra forma. Ele, como você falou, ele tenta um pouquinho mais. Ele vai tentar um pouquinho mais. Né? Eu não sei se um título da Copa do Brasil, né, se uma campanha ainda mais forte na Libertadores, né, ou se a permanência mesmo sólida e tentar fazer mais uma campanha ali de G10, né? Porque eu nem cito assim, acho que as duas Libertadores elas coroam, mas eu nem cito um grande feito como a Libertadores, porque a Libertadores às vezes o oitavo pega a vaga, às vezes não pega. O Sport não pegou sendo sexto, né? Mas para mim o que é fundamental mesmo é estar entre os 10, pô. O Botafogo e o Fortaleza em 4 anos ficou 3 vezes entre os 10. Isso para mim é o que é o diferencial. É isso que para mim difere o Fortaleza dos outros clubes do Nordeste. Mais do que o quarto lugar, que, porra, para chegar, não sei se a gente vai ver alguém chegar, tá? Mais do que isso é estar lá. É porque assim, ano que vem eu vou aumentar meu investimento, vou fazer um time mais forte e vou brigar. Todos que fizeram isso, todos caíram. O Fortaleza flertou com a queda. O hiato entre Rogério Ceni e Voivoda, o Fortaleza desandou. E até aqui no chat tiveram perguntas nesse sentido, né? O quanto foi de projeto, o quanto foi de sorte, o quanto foi de dependência do treinador. Não saberemos dizer, mas um pouco das duas coisas, certamente, porque E é natural, veja, que qualquer é projeto. natural, é.
Veja só, meu irmão, veja só, de vez em quando são os detalhes. Na final da Libertadores, entre Flamengo e Atlético Paranaense, o jogo estava seguro, aí o Atlético Paranaense faz uma cagada, o lateral esquerdo do Flamengo, Felipe Luiz, se machuca, entre o cara do banco, e o cara do banco joga pra caralho. O substituto Felipe Luiz jogou. Então, assim, se o Felipe Luiz estivesse jogando o que estava jogando até o final, não tivesse machucado, o Atlético Paranaense poderia ter tido mais chance. Assim, de vez em quando é um detalhe ali que marca. Então, ainda que tenha sido 10 centavos de sorte ali de não ter caído em 2020, porque acabaria tudo, não existiria 2021, já não existiria o quarto lugar, já seria uma receita lá embaixo. Mas, assim, o time não ficou em 16º? Ficou, porra. Não jogaram o time em 16º, ele ficou em 16º. Então, de vez em quando, isso faz diferença. Mais uma vez, o Flamengo, quando foi campeão brasileiro em 92, muita gente tá lá, marca, mas 92. O Flamengo se classificou em 8º lugar naquela classificação. Santos em 2002 também. Se classificou em 8º lugar. Aí fica para a história que foi o campeão, mas assim, no último lance lá se classificou, no fim da fase classificatória, pegou a última vaga no mata-mata, campeão brasileiro. De vez em quando é um detalhe, pô. É isso. O Santos se classificou. O Santos se classificou, inclusive, perdendo. Ganhou 3-1 de São Paulo e perde. Não, na última rodada o Santos perdeu. Se classificou porque o Cruzeiro não conseguiu ganhar. Certo, tá falando no turno, ok. Tava de grupos. Cara, no ano do acesso do Fortaleza, de 2004, que foi muito improvável, o Fortaleza só se classificou na primeira fase, na última rodada, em 7º lugar, vencendo a Portuguesa no Canindé, que era muito improvável. Se classificou na última rodada, na fase final, contra o Ituano, vencendo em Itu, e só subiu no último jogo, ganhando do Avaí. Numa combinação de resultados, ou seja, o Fortaleza tinha que ganhar de 2 gols de diferença do Avaí, e o Bahia tinha que perder do Brasiliense em Salvador. E o Brasiliense já campeão da Série B. Então, assim, o cara, como está nessa sequência, pode ser o momento onde o Fortaleza ali estava na corda e estava nas cordas. Estava nas cordas. Mas as sequências passam por isso. Isso é normal. Não vejo nada demais. A história é contada um pouquinho de sorte, mas pode ter sido um pouco de azar também, de ter pego treinadores que não conseguiram. Enfim, o Fortaleza ouviu alguns nãos naquele momento, né? Henderson não foi a grande opção, o sonho do Fortaleza. Para você, em que posição do G7 o Fortaleza estava 3 anos atrás, com a posição do G7 ele está hoje? 3 anos atrás ele está posicionando antes do título da Copa do Nordeste, né? 3 anos atrás do primeiro. É melhor colocar antes da Série B, pô. Antes da Série B. Antes da Série B. Vamos posicionar antes da Série B. Antes da Série B, para mim, era o 7º. Para mim, era o 7º. Eu acho que há realmente uma virada de página gigantesca. O ranking do Fortaleza diz isso. O ranking do Fortaleza diz isso. Aqui, ó. O time estava em 42º. O Fortaleza hoje é o 7º do ranking brasileiro, ranking nacional. Antes do ranking de 2018, o Fortaleza era o 42º. Era assim, todo mundo do G7 lá em cima e o Fortaleza aqui embaixo. Aqui, ó. Aí a curva faz assim. Mas eu acho que era o 7º, por várias questões aí, eu acho que era o 7º. E eu lembro de quando a gente teve esse debate, a gente já gravou programas sobre isso, eu sempre considerei muito, sempre foi um critério muito meu, quantidade de Série A disputada, né? Sua presença contra os principais adversários do Brasil. Eu acho que sempre foi um critério que eu utilizei muito. Isso é uma coisa curiosa. Porque a Série A, até os anos 80, isso aqui foi uma coisa que foi muito ruim para os clubes cearenses. Eram 2 vagas para cá. E eram 3 times disputando sempre. Quanto em Pernambuco eram sempre 3 vagas, né? Aqui eram 2. Não era sempre 3 vagas, não. Não era sempre 3 vagas, não. Eram 2 vagas. Na verdade, Lucas, isso que você está falando, eu acho até o contrário. Eu acho que, na verdade, era mais cômodo, eu até discordo de você nesse ponto, eu acho que era mais cômodo para o futebol cearense, porque eram 2 vagas, o Ferroviário era maior do que é hoje, mas eram 2 clubes maiores e um clube menor disputando, e aqui os 3 eram mais homogêneos do que hoje, na verdade, e eram 2 vagas, inclusive o Sport foi 10º lugar na primeira divisão, 10º em 81, 9º em 82, 8º em 83. Porra, estava numa ótima fase, não jogou 84, porque no Pernambucano ficou em 3º lugar. Então... Aqui é mas assim, chegou a ser tão ruim em alguns momentos, né?
mas o terceiro time de Pernambuco dos anos 80 era maior do que o terceiro time no Ceará. Então, por isso que eu estou dizendo que eu acho que nessa lógica... sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Não, o terceiro de Pernambuco dos anos 80 era maior do que o primeiro do Ceará, pô, dos anos 80. Bota o gráfico aí. Só para a galera já estar falando aqui dos gráficos, vamos colocar os três aqui. São nas rivalidades. Esse que a gente está vendo agora, o primeiro é do Recife, né? Náutico, Santa e Sport. O Santa Cruz está em 59º. Primeiro, que esses gráficos só são possíveis porque Alexandre fez do ranking CBF, que ele criou o site, ele conseguiu projetar, porque por algum motivo a CBF largou, foi para a Copa do Mundo, largou. A CBF, pela primeira vez, não publicou a porra do ranking. O ranking nacional, até agora, que todo mundo deu, é por causa desse trabalho dele. A CBF não deu o ranking até agora. Os caras foram todo para o Catar e não colocaram. Pode entrar no site da CBF, não tem um ranking nacional ainda. Mas, enfim, o Santa Cruz está em 59º, é a pior colocação da história do clube do G7. Veja onde o Santa estava em 2018, que é onde vai estar o Fortaleza. 25º era o Santa. O amarelinho é o Sport, que agora está em 26º, é a pior posição da história do Sport, e o Náutico subiu uma posição, que é o verde, que está em 37º. Mas veja a variação do Santa, e veja em 2017, desculpa, em 2018, que é quando vai começar a reação do Fortaleza, que o Sport era o primeiro do Nordeste, o Fortaleza, o Santa Cruz era o 25º, e o Náutico estava ali, 30º pouco, certo? Isso agora. Agora, vê como é, para comparar a mudança do Fortaleza. Bora para o próximo quadro. Esse aí já é o futebol, esse aí já é o futebol baiano. O azul claro é o Bahia. Não, já foi para o Cearense. Pronto, Cearense, que ser melhor. Vamos para o Cearense logo. Deixa o Cearense mesmo, tranquilo. Ó, o laranja, em 2018, onde estava o laranja do Fortaleza, 42º. Por isso que essa pergunta foi: como é que ali naquele momento, antes da Série B, isso é só o ranking da CBF, assim que você considerar que naquele momento... E esse recorte, Cássio, é só do ranking com essa nova regra, né? De 2013 para cá, o ranking foi criado em 2013. Isso. Mas, obviamente, ele conta de 13 para os 5 anos antes de 13. Lógico. Ele começa em 2008. Certo. Mas o ranking, esse modelo de ranking só existe de 2013 para cá. Meu irmão, os caras foram de 40º... Meu irmão, os caras... Não falou de Jair Ventura, o Passinho não falou de escalar o Everest. Você escalou o Everest, porra. Meu irmão, veja só. Do 40º para o 7º. Primeiro, é a primeira vez que um time do Nordeste fica com um dígito na colocação. Que a melhor colocação era o Bahia em 10º. Aí o Fortaleza um dígito. E deu o X no Ceará, que estava muito acima. E ele deu o X no Ceará sem o Ceará cair. Tipo, não é que o Ceará despencou para 20º, não. O Ceará está lá ainda 14º, 15º e o Fortaleza passou. Então, nesse momento, nessa pergunta que o cara fez para Fred, voltando, eu acho que o Fortaleza era 7º ou 6º, meu irmão. É assim, eu estou falando de cabeça, talvez fosse o 7º mesmo, sem frescura. Primeiro 7º. Mas hoje é muito mais do que isso. Na minha visão de fora também era 7º. E eu trouxe até uma camisa aqui. Fui buscar uma água, trouxe a camisa aqui, que eu acho que o Luca vai gostar. E a galera do Santa talvez não goste. Eu falei que eu nasci de fora, né? Torço pro Tupi. E o Luca me deu uma tristeza muito grande. Não, o escudinho da CBF, inclusive, é a final da Série D, provavelmente. Né? Essa aqui é a camisa de campeão da Série D. Tem aqui a estrela aqui e aqui, campeão da Série D 2011. Apesar que, atualmente... 54 mil pessoas, afinal. Simpatia está com o Tupinambás, né? Do meu amigo Vitão. O Fortaleza subiu, agora entendi a lógica. O Fortaleza subiu em cima do Tupi, né? Isso. Foi. 17. Claro. Com o Ricardo, pela primeira vez, o Ricardo Martibeiro apitando em favor do Fortaleza. Pela primeira vez na história. Porque o cara, ele errou umas coisas grosseiras naquele dia ali, viu? Faz parte, né? Faz parte. E terminando de responder a pergunta, hoje eu teria que parar com calma para pensar em relação à Vitória e Fortaleza. Teria que passar com calma. O Vitória tem uma estabilidade de Série A muito grande, tá? Muito grande, assim. Muito grande, que eu sempre respeitei muito. Tem 2 participações na terceira divisão, subiu nas 2. Tipo, caiu, subiu. Assim, tem... Mas o presente... Mas é que eu já falei, já disse outras vezes e repito agora. Esses 5 anos do Fortaleza já é uma das maiores sequências da história do futebol do Nordeste em qualquer... sem dúvida. Em qualquer momento da história. E assim, muita coisa, porra. É assim, 2 classificações na Libertadores. Começa com o título da Série B, aí pega todos os anos nos pontos corridos, se mantém, ganha 2 Copas do Nordeste, ganha 4 estaduais, ganha 2 deles de forma invicta, com um rival sendo time da primeira divisão também.
3 vezes entre os 10 primeiros, uma delas no G4, sendo a melhor campeã, uma vez na semifinal da Copa do Brasil, joga Libertadores, vai para as oitavas de final. Assim, é muita coisa junta, pô. Assim, é muita coisa. Agora, tinha uma conta muito grande para pagar. Porque, veja só, se bastava que o Fortaleza não tivesse passado tanto tempo no fundo do poço. Essa é a questão. A conta era muito alta para pagar. Mas, assim, o baralho que pegou nesses 5 anos, Fred, assim, é baralho. Pegou um baralho. É carta demais, pô. Carta demais. Agora, realmente, tem as cartas negativas, né? Que o Vitória tem menos. Mas, enfim, se a gente faz um programa... A gente fez uma vez, né? Um programa... Mas é quase um spoiler. No caso, quer dizer que o a debate visão... no próximo programa vai ser quem é o terceiro lugar no momento. Eu acho que o grande debate é o terceiro. A frente dos outros é indiscutível. A visão aqui do Sudeste é do Vitória. A visão aqui no Sudeste é do Vitória. Veja só, porque Vitória... Debate é uma coisa, a opinião é outra. A minha opinião é do Vitória ainda, tá? Só para deixar claro. Não estou dizendo que mudou, não. Mas acho que já o Vitória vale. É tipo o Tottenham do Nordeste, né? Como, Luca? É o Tottenham do Nordeste. Ele tá sempre ali, mas ele nunca ganha. Mas ótimo você ter dado esse argumento, porque mesmo o Tottenham sendo isso, ele é considerado um grande clube da Inglaterra. Mas o Vitória Não, mas isso que você falou não foi ironia, não, foi a Vera, né? Tipo, foi. Não, é justamente isso. É um clube que tem uma grande estrutura, uma grande regularidade, mas que carece de conquistas que os outros rivais têm. Tem 2 campeonatos ingleses, um deles acho que e o Vitória mas nem mesmo assim. E o Vitória precisa, o Vitória precisa, para que esse debate permaneça nos próximos anos, retomar pelo menos a estabilidade dele. O Vitória foi para a terceira divisão, mas ok. A própria estabilidade do Fortaleza vai ter que ser estabilidade. Não, lógico. Cara, a gente tem que lembrar que no segundo semestre de 97, o Vitória teve um ataque com Petkovic, Bebeto e tudo, cara. Isso, Pô, veja, o Vitória, na nossa vida aqui, qual é a tua idade, Pacini? Eu sei a idade de todo mundo aqui, mais ou menos. Qual é a tua idade? 23. Pô, me fuder. Ia dar um argumento aqui, ia fuder. Esse cara já não viu o Vitória. Ele tá falando de um cara que veio do Real Madrid, o artilheiro e melhor jogador do brasileiro 2 anos antes, e do Bebeto, tetracampeão do mundo, eu ia falar 93, que ia pra Copa do ano. Ele não era nem nascido em 93, porra. Eu ia falar assim. Não, tava longe. Tava longe. Mas, por exemplo, eu posso falar, e boa parte da população do Brasil tem minha idade, isso dá para dizer, que viu Vitória em cores, teve a cores, ser finalista do Campeonato Brasileiro, deu azar nas 2 finais. Assim, pegou o Palmeiras, pegou o Santos Neymar ali e não, Santos Neymar foi na Copa do Brasil. Foi na Copa do Brasil, eu assisti. Não, eu quero dizer, porque o Palmeiras, a seleção do Palmeiras e a seleção do Santos. As 2 finais, o Vitória foi vice-brasileiro e vice da Copa do Brasil. Isso, para mim, ainda é um ponto maior do que o alcançado pelo Fortaleza. Assim, o azar supremo do Vitória é que nada disso gerou nada de Libertadores, por exemplo. Porque o Vitória, inclusive, também foi G4 do Brasileiro em 99, ficou em 3º lugar, mas também não ganhou vaga na Libertadores. O Vitória está sempre no lugar errado, na hora errada. O Sport também tem essa mania. Está no lugar errado, na hora errada. Mas aí, e nessa situação, esses 2 pontos altos do Vitória, para mim, eles ainda pesam muito nesse debate. Mas era um debate que não existia. O fato de existir o debate já mostra o crescimento do outro. Agora, o Vitória entre 92 e 2004, quando caiu, cara, porra, era o time do Nordeste. O Vitória era o time vice-campeão brasileiro, depois semifinalista, com campanhas ali dificilmente a Vitória não estava para cair. Foi 3 vezes campeão do Nordestino, 6 finais de Copa do Nordeste no período. Cara, e veja como, mais uma vez, futebol. Como a gente sempre fala, para sempre ter o argumento de que as coisas mudam. Porque a gente parte do Vitória de 90. Até 90, até o Vitória ser vice-campeão brasileiro em 93, o Vitória não era o terceiro maior clube no Nordeste. Jamais. Esse clube se chamava Santa Cruz Futebol Clube. Até o Vitória ser vice-campeão brasileiro em 93, o terceiro maior clube do Nordeste era o Santos. E era o terceiro já perdendo posição. Porque nos anos 70, ele era o primeiro. Nos anos 70, o maior clube do Nordeste era o Santa Cruz, junto com o Bahia do época. Não, junto com o Bahia.
Veja, na hora que começa o Campeonato Brasileiro, o que o Santa Cruz faz nos anos 70, assim, a década todinha ali, botando jogadores da seleção brasileira, sendo sempre finalista, sendo quinto lugar, pegando invicto, jogando, inaugurando a Arruda, fazendo a porra toda. Mas mesmo que seja com Bahia, era Santa e Bahia. Pronto, Santa e Bahia. Que seja Santa e Bahia. O Sport tem mais estaduais, mas nos anos 70 fez o Santa passar. O Santa Cruz era um clube nacionalmente mais relevante que o Sport. Aí o Santa foi perdendo relevância, aí já leva o X do Sport. Aí nos anos 90 leva o X do Vitória. Esse é o ponto. Relevância nacional é um dos meus pontos que sempre foi meu ponto de escolha. O Bahia tem um longo histórico de relevância nacional. O Sport tem um longo histórico de relevância nacional. O Vitória tem esse longo histórico. Tá? O Santa Cruz teve mais pontual. O Náutico vai ali, né? E tem momentos que vai e volta. E o futebol cearense traz menos isso. Porque o futebol cearense tem, né, nos anos 60, quando a forma de disputa era muito diferente, depois, e Lucas já trouxe isso nesse próprio programa explicando, dá uma sumida muito grande. Só que agora o Fortaleza tem essa relevância. O Fortaleza vive, nesses últimos anos, o papel de Sport Bahia. Vive, nesses últimos anos, o papel de Sport Bahia. Que é o papel do Flamengo. O que eu quero dizer? É dizer assim, ó, o Botafogo vai dizer, caralho, o Castelão dá não, velho. Hoje é o quê? Fortaleza e Botafogo Castelão. Não tem 3 pontos na tabelinha. Pronto, é isso que eu falo. Embora tenha vencido, o Botafogo até porque o Botafogo até venceu o Fortaleza. E o Ceará também. Que é como os times do Sudeste, como era na Ilha do Retiro em alguns momentos. Faz sentido, é isso aí mesmo. Como foi no Barradão, na Ilha, nos aflitos. Hoje o Castelão tem isso, vai jogar no Castelão, o empate é bom resultado. Porque quando o CSA subiu, todo mundo ia buscar os 3 pontos, meu velho. E quando o Fortaleza subiu, todo mundo ia buscar os 3 pontos. É a história que vai mudando. É a história que vai mudando.